Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gláucia Pereira da Multiplicidade. A Multiplicidade é um canal de pesquisas e dados em mobilidade urbana. Se você está chegando aí agora, já se inscreve no canal, já dá curtir nesse vídeo que eu sei que você vai gostar, já compartilha porque é importante para a gente ter cada vez mais discussão sobre pesquisas em mobilidade urbana, tá bom? O vídeo de hoje vai ser sobre finais de semana. Eu quis trazer aqui para vocês uma discussão de como a gente pode entender mobilidade no final de semana. Vamos lá! Vocês sabem, né, que a gente vive todos os dias de segunda a segunda, mas boa parte dos estudos em mobilidade urbana são feitos somente em dias úteis. E quando eu digo boa parte, dois principais tipos de pesquisa. A pesquisa de OD, a pesquisa de mobilidade, ela é feita olhando só os dias úteis. E, geralmente, quando as pessoas fazem contagem de veículos, contagem de pessoas, elas também vão lá e contam durante a semana. Como se a gente não vivesse no final de semana, como se a cidade não existisse no final de semana. Então, o que eu quis trazer aqui hoje para vocês são 4 tópicos que eu quero discutir para vocês ficarem atentos e atentas nessas coisas diferentes que podem acontecer no final de semana e que você pode fazer uma pesquisa muitas vezes inédita, porque eu sei que não tem praticamente ninguém olhando para isso. Vamos lá? Tópico número 1. Tente levantar hábitos. Qual é a dificuldade do final de semana? Geralmente as pessoas mudam muito o que elas vão fazer de uma semana para outra. O final de semana nunca é igual. Deve ser por isso que muita gente que estuda mobilidade evita o tópico, porque é difícil entender, é difícil realmente compreender essas atividades que as pessoas fazem. Então, se você for estudar final de semana, você tem que perguntar para a pessoa não só o que ela fez no último final de semana, mas o que ela costuma fazer. E é muito difícil mapear isso. Você tem que mapear isso com um bom questionário, com pergunta presencial, tentando entender a estrutura familiar, porque às vezes a pessoa faz, sei lá, vai no mercado no final de semana e na outra semana quem vai não é ela, é alguma pessoa que mora com ela. Então, assim, tente sempre que você for estudar final de semana, entender como funciona a mobilidade, se a pessoa tá indo de bicicleta porque tem ciclofaixa de lazer ou não, se a pessoa tá indo de ônibus porque tem ou não aquela linha de ônibus, enfim. Foque no final de semana, entenda esses hábitos que você vai fazer uma grande pesquisa em mobilidade urbana. Número 2, contadores automáticos. Talvez na sua cidade tenha dados de radar no final de semana ou dados de contadores de bicicleta, que você pode usar esses dados para entender essa flutuação do trânsito nesses dias que você geralmente não tem contagens. Então, esses dados, inclusive você pode usar dados de aplicativo, dados de bicicletas compartilhadas, você pode pedir dados de lei de acesso à informação de outros tipos de transporte público, e aí você pode conseguir estudar, comparar os dados de finais de semana com os dados dos dias úteis para aprimorar aí o seu estudo e os seus dados. Porque se você pedir dados, por exemplo, na sua prefeitura, provavelmente, como os funcionários da prefeitura só trabalham durante a semana, não vai ter dados no final de semana. Então, é um desafio. Então, fique ligado aí nessa possibilidade de usar dados de tecnologia, dados de GPS, dados, por exemplo, de tempos de comparação do Google, de dias da semana ou finais de semana, para você entender como essa coisa pode funcionar. Número 3, tente entender como a estrutura familiar e as opções de mobilidade urbana se refletem só para o final de semana. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês devem conhecer alguém que tem um carro, que a pessoa não precisaria ter o carro, aí ela fala assim, não, mas eu tenho carro só para usar no final de semana. Mas aí o que acontece? As pesquisas de mobilidade vão lá e não estudam o final de semana da pessoa. Isso é um problema, porque se a pessoa tem um carro só pro final de semana, e é uma despesa ter um carro, ambientalmente não sustentável, a pessoa deve ter uma garagem só para esse carro, enfim, algo precisa ser estudado, né, na mobilidade dessa pessoa. Então, vale a pena ter esses dados para você entender como essa estrutura de escolha desse veículo serviu para a pessoa moldar o resto da semana dela. Às vezes ela falou no começo que ela só tem esse carro para os finais de semana, mas durante a semana ou ela ou alguém da família dela acaba usando. Isso vale para carro e isso vale para bicicleta. Muita gente comprou bicicleta só para usar nos finais de semana e pode ser que essa pessoa possa começar a usar durante a semana. Então, assim,
vale sempre a pena dar uma investigada nessa relação da posse veicular e dessa estrutura de decisões de longo prazo, mas que podem ser usadas em outros dias e mudar os hábitos dessa pessoa e da família inteira, tá bom? Número 4. Sempre que você for estudar dados de finais de semana, é muito importante entender que os sistemas de transporte coletivo funcionam com uma demanda reduzida. Eles pensam que vai ter menos gente, o sistema de transporte coletivo, digo, de ônibus, os intervalos do metrô, os intervalos do trem, mesmo algumas linhas de ônibus, né, deixam de funcionar. O sistema todo já parte do princípio que vai ter menos gente usando e aí eles reduzem essa oferta de transporte. Mas o que acontece? Muita gente não consegue acessar o transporte justamente porque ele não existe. Então, quando você for estudar dados de finais de semana, você tem que estar atento que a pessoa não tem essa disponibilidade toda de opção dela. Às vezes a redução de horários e a redução de linhas faz com que ela deixe de fazer viagens. Então, é importante entender que a pessoa, no final de semana, ela pode ou não fazer essas viagens. Às vezes são viagens não obrigatórias. E aí você precisa dar essa aprofundada no dado, aprofundada no questionário, realmente entender se a pessoa está fazendo aquele padrão de mobilidade urbana por falta de opção ou por opção. Bom, com esses 4 tópicos eu acho que você vai conseguir fazer uma pesquisa sobre finais de semana, conseguir entender melhor como a cidade funciona e afinal a gente vive 24 horas todos os dias e eu espero que essa discussão consiga te instigar a fazer cada vez mais pesquisa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe, que ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a saber se está indo no caminho certo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos.